No estudo de história da igreja, estamos falando da primeira guerra dos judeus contra os romanos, e o ponto que nós chegamos agora, Flávio Joséfo, que estava liderando, governando algumas cidades da Galileia, estava governando a Galileia, ele acabou sendo cercado, e nós terminamos a última aula com uma oração que Flávio Joséfo faz a Deus para descrever, e justificar a sua rendição e o não suicídio, porque ele viu todos os outros amigos cometerem suicídio, até por instrução dele, Ele falou isso, e falou que eles deveriam, foram se matando até que chegou Flávio Joséfo e ele não tirou a sua vida. Para a história foi bom ele viver. E então, depois disso, aí no material didático, o comentário diz: os romanos prosseguiram conquistando outras cidades como Jope. Os judeus fugiram em barcos, mas uma tempestade afundou os barcos. Irmãos, veja como o juízo realmente era forte sobre os judeus. Eles terem rejeitado o Messias, como eles pediram, que o sangue desse justo caia sobre nós e sobre nossos filhos. Esse momento, então, eles fogem da guerra, o barco deles afunda. Veja o que Flávio Joséfo disse. Os que haviam fugido de Jope estavam então naquela baía, e apenas o dia começou a raiar. O vento, a que chamam de verão negro, soprou com tanta violência que jamais se viu tempestade mais horrível. Ou seja, ele está descrevendo que não era uma tempestade normal, ok? E ele prossegue: uma parte dos navios quebrou-se, chocando-se uns contra os outros. Outros se espatifaram contra os rochedos. Contaram-se até 4.200 corpos que ele atirou à praia. Então veja a quantidade de navios que existia ali, 4.200 corpos de judeus que morreram e que foram encontrados, porque pode acontecer de corpos também acabarem por parar em outras regiões, às vezes serem encontrados em outros locais, mas ali naquela região, 4.200. A cidade de Jope ficava junto do mar Mediterrâneo, a cerca de 60 quilômetros de Jerusalém. Com essa conquista, o exército romano faz um cerco se aproximando de Jerusalém, ou seja, Jerusalém era a grande cidade, era o centro da revolta. Então, o que os romanos estão fazendo? Eles estão tomando as cidades menores, ok? Cercando Jerusalém. Eu coloquei aí no livro também para vocês um mapa onde você vê ali, tem um círculo vermelho, ok? E você tem Jerusalém à direita e Jope à esquerda. Então, Jope era uma cidade que ficava junto do mar Mediterrâneo. Então, tinha essa opção de fuga. Lembra-se que, olhando aí para esse mapa, ao norte você tem a Galileia, ok? Aí você tem ali no centro Samaria. Então, a Galileia já foi tomada. Flávio Joséfo já se entregou. Samaria, Qual vai ser o próximo alvo? É Jerusalém. Então eles estão tomando as cidades litorâneas para cercar Jerusalém e aí fazer aquele trabalho de deixar a cidade sem recursos naturais, ok? No caso, sem comida. Jerusalém tinha fontes de água interna na cidade, ok? Mas eles não tinham condições de plantar na cidade para a sobrevivência. Então acaba que eles vão começar a entrar num estado de grande fome, ok? O comentário prossegue. A cidade de Tiberíades se rendeu sem resistência. Em Jerusalém havia uma divisão entre os revoltosos zelosos, o sacerdote Anano e o povo. Primeiro, antes até de ler
essa parte, vamos falar da rendição. Muitas cidades começaram a se render. Diz a história que o próprio rei Herodes Agripa II, ele acabou salvando algumas cidades, porque, claro, ele não fazia parte dos revoltosos, e ele convenceu o general a permitir que algumas cidades que ele conhecia, que elas não faziam parte da revolta, que elas se rendessem. Então, esses judeus não seriam escravizados. Outras cidades, infelizmente, não vão querer se render. Tá bom? E agora Flávio Joséfo também ainda diz que havia uma divisão, ou seja, em Israel não havia assim um líder, por exemplo, um Davi. A situação espiritual era completamente diferente. Eles aqui, o apóstolo Paulo, como disse, eles já tinham sido cortados. E a igreja já tinha sido enxertada no lugar deles. Então a situação é diferente. Mas quando você tem um homem, por exemplo, como Davi, que é um homem que o povo olha para ele como líder, que todos olham para ele como líder, isso facilita numa guerra, numa ação dessa. Mas infelizmente não tinha. O que o Flávio Joséfo vai descrever agora é que eles estavam divididos, ok? Então ele diz que havia uma divisão entre os revoltosos, um grupo que era chamado os zelotes, né, que aparece no Novo Testamento, ele se apresentava como os zelosos. Então, olha só, nossa religião está sendo atacada, nós temos que agir. Por um lado, como eu digo para vocês, eles tinham que fazer alguma coisa. Eles interpretaram errado, ou seus pais interpretaram errado 40 anos antes, rejeitaram o Messias, mas eles não entendiam assim. Eles continuavam vendo Israel como sendo o povo de Deus. Então, os zelotes e outros, eles não tinham o que fazer, eles tinham realmente que tentar salvar a religião deles. Bom, não vão conseguir, mas nós veremos na história que Deus vai salvar a religião deles. Deus não permitirá que a religião seja destruída. Ok? O comentário prossegue. Além dos zelotes, né, que a divisão estava entre os zelotes, o sacerdote Anano e o povo. Vejam então o que Flávio Joséfo diz. Por maiores e fortes que fossem estas razões para induzir o povo a tomar as armas, Anano, entretanto, não esperava ter bom resultado em empresa tão difícil, quer por causa do grande número de zelotes, quer pela sua força, pela sua pertinácia, e porque eles não esperavam, se fossem vencidos, obter o perdão de tantos crimes. Ou seja, eles sabiam, olha, o que nós fizemos até agora, porque, claro, eles haviam matado muitos soldados romanos. Então, o que nós fizemos até agora não vai ter como ser perdoado. Então, é matar ou morrer. E eles estão vendo que, até pelo aviso de Flávio Joséfo, já que Flávio Joséfo mandou uma carta, olha, o exército que vem é muito grande, vocês nunca viram nada igual. E eles já estão ouvindo notícia. As grandes cidades que Flávio Joséfo havia fortificado para a guerra, elas caíram. Então, o que fazer agora? O comentário prossegue. O povo ficou tão impressionado com suas palavras que pediu com grandes gritos que o levassem contra aqueles traidores, pois não havia perigo que todos eles não estivessem dispostos a correr por uma causa tão justa. A causa tão justa qual era? No pensamento deles, era salvar a religião de Israel. Porque nós vimos nos atos anteriores, nas décadas, principalmente nos 15, 20 anos anteriores, que os governadores da Judéia, de Canaã, da Galiléia, de todos aqueles estados, eles provocavam a religião dos judeus. Eles queriam essa revolta. Ok? E os judeus estão tendo que se revoltar. Bom, o comentário prossegue. Os zelotes pediram ajuda aos idumeus para atacar o povo de Jerusalém. Olha só o que está acontecendo, irmãos. Eles estão se revoltando contra os romanos. Só que o que aconteceu? O povo ficou contra os zelotes. E eles agora vão pedir ajuda aos gentios, aos idumeus. Quem eram os idumeus? Eram os descendentes de Esaú. Eram parentes dos Herodes. Os Herodes, eles eram idumeus.
É claro que isso não vai funcionar, né? Os idumeus vão se aproveitar da situação. Joséfo então nos diz: os habitantes de Jerusalém e os idumeus eram, a esse respeito, da mesma opinião. Estes últimos acreditavam que Deus estava encolerizado por eles terem tomado as armas. Julgavam não poder evitar o castigo se continuasse a fazer guerra à sua capital. Anano e os do seu partido estavam persuadidos de que Deus, declarando-se daquele modo em seu favor, eles seriam vencedores, sem combater. Mas os fatos demonstraram que uns e outros se enganavam. Então, o que Flávio Joséfo está relatando aqui, o sentimento das pessoas era o seguinte: eles acreditavam que Deus faria um milagre, como fez em muitos outros momentos na história, ok? Mas infelizmente nesse momento Deus não vai fazer. Deus não vai agir por eles. Por quê? Porque eles, na verdade, eles abandonaram a verdade de Deus. Se eles abandonaram a verdade de Deus, então não havia mais o que fazer por eles. O comentário prossegue. Bom, os judeus pediram ajuda aos idumeus, né? Os idumeus aproveitaram-se da divisão da cidade para matar todos que podiam. Ou seja, vai pedir ajuda aos gentios, que todos sabiam que tinham um ódio, como até hoje existe um ódio anormal contra os judeus. Porque é um ódio espiritual, é Satanás que odeia o povo que Deus escolheu. Se eles estão desviados e não têm a proteção total de Deus, porque Deus não vai permitir a destruição, mas o sofrimento Deus permitiu. A oração de Flávio Joséfo diz isso, a história diz isso, tá bom? Então veja o que Flávio Joséfo diz de como os idumeus vão se aproveitar da situação. Mataram os que estavam dormindo. Os gritos dos demais deram o aviso. Os habitantes então tomaram as armas com aquele espanto de bem se poder imaginar. Entretanto, como eles julgavam a princípio que só tinham que combater contra os zelotes, não punham em dúvida poder vencê-los por seu grande número. Mas quando viram que os idumeus haviam entrado na cidade, juntamente com eles, foram tomados de tal terror que a maior parte abandonou as armas e começou a gritar e a se lastimar. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Então eles viram, eles estavam querendo se revoltar contra os zelotes. Os zelotes pediram ajuda dos pagãos, tá bom? Dos idumeus. E agora os idumeus vão se aproveitar da situação. Então o povo que estava pensando em agir contra os zelotes, eles falaram, é a nossa destruição mesmo, não tem mais jeito. Joséfo prossegue. Alguns, para evitar serem mortos pelos idumeus, matavam-se, atirando-se do alto das muralhas. Olha só. O sangue corria de todos os lados ao redor do templo. E quando o dia começou a raiar, havia 8.500 corpos estendidos pelo chão. Ou seja, o número de israelitas mortos era, infelizmente, muito grande. E esse ponto que nós estamos vendo agora, ele está retratando o quê? Está retratando um grupo de judeus divididos. Judeus divididos, que eles se atacavam. Então, o que vai acontecer? Se você já está em meio a uma batalha e você se ataca, né, e começa a se autodestruir, você está fortalecendo o seu inimigo. Então é o que está acontecendo com Israel nesse momento, né?